Olá, sou Irênio Silveira Chaves, psicanalista, professor, doutor em teologia, escritor. Estou aqui para ajudar você também a fazer leituras, assim como eu e o pessoal do Cartel Niterói, sobre textos freudianos que tratam da teoria psicanalítica. Convido você a fazer essa caminhada com a gente. O Cartel Niterói se reúne todas as segundas-feiras às 18 horas virtualmente. E você pode participar. Para você demonstrar o seu interesse de tomar parte, o seu desejo de fazer parte do percurso de formação em psicanálise com o Cartel Niterói, você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo o link para um formulário. É só preencher um formulário e eu vou mandar o convite para você fazer parte do nosso grupo de compartilhamento de e-mails e já se inteirar das informações a respeito das nossas atividades. Nós nos reunimos todas as segundas, como disse, às 20 horas e fazemos as leituras programadas de textos psicanalíticos e fornecemos cópias dos textos que vamos ler a cada reunião. Hoje, por exemplo, vamos ler um texto que é pouco conhecido de Freud, mas muito importante para a formação da psicanálise, que é o Projeto para uma Psicologia Científica. Esse texto é um texto que foi escrito em 1895, mas Freud não deu importância para ele no seu trabalho. Ele ficou guardado entre as cartas que ele escrevia para o amigo e companheiro de psicanálise, Fliess. E então, quando se levantou as cartas entre Fliess e Freud, encontrou-se esse manuscrito, esse esboço que estava ali inserido no contexto de todo aquele material. E em 1950, então, foi publicado o texto Projeto para uma Psicologia Científica. Esse texto ele é muito importante. Primeiro porque ele coloca por terra essa conversa de que a psicanálise é uma pseudociência. Muito pelo contrário, ela dialoga, inclusive, com a ciência natural. O texto demonstra que Freud até queria fazer ciência natural através dos estudos da psique, mas ele acabou descobrindo, e esse texto comprova isso, e que a psique deve ser analisada por outros métodos científicos que ele irá desenvolver posteriormente. Então, nós vamos conhecer esse texto hoje, vamos explorar esse texto. Eu só encontrei a edição dele na antiga coleção Standard dos textos freudianos, editado pela editora Imago. Está no volume 1 dessa coleção. Se você quiser, você pode adquirir para você nas livrarias, nos sebos da vida, tem várias edições dele. Ultimamente, tem se dado destaque a esse texto e algumas editoras estão republicando este texto com uma nova tradução. Vale a pena dar uma olhada, sim. Você vai encontrar outras versões em outras editoras e que vai valer muito a pena você conhecer esse texto. Bom, o projeto para uma psicologia científica, ele foi escrito por Freud em 1895. Então, está entre aqueles textos preliminares, entre os textos iniciais, os textos que antecedem a teoria psicanalítica propriamente dita. Então, ele é um dos textos onde Freud constrói os seus conceitos fundamentais para, a partir dali, aprimorá-lo, desenvolvê-lo, refutá-los, tudo aquilo que um trabalho científico exige. Ele é uma tentativa audaciosa, eu diria assim, de que Freud tenta formular uma psicologia baseada nos princípios da neurociência e da fisiologia da época. Então, estamos no final do século XIX
E ali já se começava um estudo sobre os aspectos neuronais. Em 1892 já havia uma descoberta sobre as células nervosas que compõem o sistema nervoso e todo um trabalho que vinha sendo feito. Trata-se de uma obra inacabada. Ali, Freud escreve, inclusive, segundo alguns comentaristas, no percurso de uma viagem, quando ele voltava de Berlim em uma visita a Flies. E aí, então, ele escreve esse esboço onde ele desenvolve essas ideias tão importantes. O texto veio a ser publicado somente em 1950, mas por vontade de Freud, que não quis mais tratar desse assunto, dos aspectos biológicos, materiais, dos aspectos mais fisiológicos do funcionamento da mente. Então ele abandona de vez mesmo, ele não volta nem inclusive a manusear esse material. E esse material estava entre as cartas que ele escrevia para Flies, cartas que inclusive faziam parte dessa vasta correspondência que houve entre esses dois grandes pesquisadores da psicanálise. Alguns dizem até que Flies era o analista de Freud. E muitas vezes Freud procurou Flies para fazer trabalho de análise mesmo. Para também derrubar aquela crítica de que Freud não fez análise. Claro que fez, ele tinha os seus correspondentes, ele tinha os seus amigos, os seus confidentes e os seus analistas. E Flies era um desses que servia a Freud como um analista. Mas lembrar que estamos falando dos primórdios da psicanálise. Esses primórdios aí que ajudaram a fundar aquilo que hoje, cento e tantos anos depois, eu diria aí, né? 130 anos depois, nós continuamos ainda procurando aprofundar o nosso próprio conhecimento. Flies era um médico alemão e ele, então, tinha algumas concepções sobre a condição humana. É interessante que ele era um médico otorrino. E ele fazia, então, algumas especulações, algumas teorias que ele desenvolveu. Muitas não foram adiante, mas ele era um pesquisador, uma pessoa de uma mente inquieta para conhecer mais. E nesse trabalho que Freud escreve sobre a sua ideia de uma psicologia natural, ele então desenvolve algumas dessas ambições que ele tinha de fazer do estudo da mente um estudo profundo, sério, comprometido com a cura, com o restabelecimento da saúde daqueles que passavam por sofrimento psíquico, que era um campo que poucas pessoas conheciam. Quando nós vemos os textos sobre histeria, a gente entende muito bem que os sofrimentos de saúde mental era alguma coisa assim que não tinha explicação e a pessoa então não tinha saída. As alternativas na época, final do século XIX, eram muito poucas. Então, nesse texto está a ambição de Freud de explicar os processos psíquicos, só que em termos meramente biológicos e fisiológicos. Ele tenta chegar a esse ponto. Com isso, Freud, então, vai demonstrar sua maneira de fazer pesquisa, de fazer ciência, como que ele investiga, como que ele usa as contribuições teóricas de outros pesquisadores, como que ele analisa o objeto de estudo dele dentro de um ponto de vista bem epistemológico, bem científico, bem tentando encontrar os métodos adequados para a ciência que ele estava começando. É bom lembrar que no final do século XIX, a psicologia ainda estava num processo de transição.
ainda se procurava encontrar um viés científico para a psicologia. Muitos pesquisadores ainda estavam presos à proposta fisiológica. E aí, então, o psiquismo começava a se levantar naquele período. Freud era um neurologista, ele era um médico neurologista. E como neurologista, ele propõe um modelo teórico no qual os fenômenos psíquicos resultam da interação entre neurônios e as excitações que percorrem o sistema nervoso. Essa proposta dele tem muito a ver com a atual neurociência. O objetivo dele era construir uma psicologia que pudesse ser explicada de maneira mecanicista, materialista, com bases puramente biológicas e fisiológicas. Apesar disso, ele depois abandona esse projeto, mas ele afirma isso no seu texto. Embora ele abandone esse projeto, ele lança as bases para os conceitos fundamentais da psicanálise. É tentando fazer o caminho da ciência natural que ele encontra o caminho epistemológico das ciências sociais e humanas, um método próprio da própria psicanálise. E ele então vai desenvolver aqueles conceitos que são fundamentais para a psicanálise dali por diante. A compreensão a respeito do aparelho psíquico vai ser muito importante para Freud, os processos inconscientes que já estão presentes nesse texto, a teoria das pulsões, que também Freud vai analisar sobre as energias que trabalham junto com as emoções, a dinâmica dos afetos e até a interpretação dos sonhos, que vai ser o livro que ele vai escrever 5 anos depois. Logo no início do texto, ele afirma que tinha essa intenção mesmo, de tratar a psicologia como uma ciência natural, tendo em vista, aí eu abro aspas, representar os processos psíquicos como estados quantitativamente determinados de partículas materiais especificáveis, tornando assim esses processos claros e livres de contradição. Era bem ideia cartesiana de estudar a saúde mental pelo princípio da ciência natural. Método cartesiano mesmo, né? Isso está na página 223 e 224 do texto que nós compartilhamos com os participantes do Cartel Niterói. Freud divide, então, o texto em 3 partes. Tem 3 partes. Uma é destinada ao aparelho neuronal, em que descreve um modelo de funcionamento do sistema nervoso baseado em neurônios. E aí a gente entende hoje que neurônios são células nervosas, células que compõem o nosso sistema nervoso, que buscam descarregar energia através do princípio da inércia. Novidade na época, o que a neurociência hoje desenvolve com tranquilidade. Outro aspecto dessa divisão é destinada aos processos psíquicos, em que explica como experiências externas e experiências internas geram memória e afetos. Então, essas energias que são trazidas, são vivenciadas, elas produzem memória e produzem afetos. Introduzindo, então, ideias como quantidade de energia, qualidade, que ele chama de qualia, e ainda outra parte ele vai se dedicar às patologias. Ele fala do processo de patologias que afetam a saúde mental, as defesas do organismo. Nessa parte, ele esboça como que conflitos psíquicos levam a sintomas, antecipando assim aquilo que seria a teoria psicanalítica da repressão, que é a base de todos os sintomas
mentais, são sintomas psíquicos que o indivíduo enfrenta. Nesse texto, Freud emprega alguns conceitos que são essenciais para a psicanálise. Vamos ver alguns. Ele fala do princípio da inércia, como já falamos, princípio da inércia neuronal, para descrever como os neurônios tendem a descarregar energia para manter um estado de equilíbrio. Para ele, o sistema nervoso se esforça para se livrar da quantidade de energia que o aflige. E aí, então, vem o conflito, vem a tensão e vem os sintomas. Freud também emprega o termo pulsão, que ele já começa a empregar o termo alemão Trieb, para se referir à energia interna que pressiona o psiquismo originada no corpo. Outro conceito importante dentro dessa obra do projeto é aquilo que ele chama de barreira de contato, que é um mecanismo que filtra estímulos, separando percepção dos fatores externos e a memória como um fator interno. Freud, então, encontra 3 princípios centrais para a compreensão do funcionamento psíquico. O primeiro deles é esse princípio da inércia, segundo o qual os neurônios tendem a se livrar da energia recebida, mantendo um estado menor de excitação. Quanto menor, melhor. Quanto menos excitação, melhor. Essa concepção antecipa a noção do princípio do prazer da psicanálise e que vai ser um conceito muito importante no trabalho de Freud. O segundo é o princípio da facilitação sináptica, as sinapses que são formadas pelas energias dos neurônios, em que o sistema nervoso aprende a partir da repetição de excitações, criando caminhos preferenciais para os impulsos neurais. Esse mecanismo serve de base para a compreensão sobre as experiências e como elas influenciam os processos psíquicos futuros. E há um terceiro princípio, que é o princípio da regulamentação do prazer, que também envolve a regulação da dor. Prazer e dor estão aí muito associados. Freud identifica que a mente busca reduzir a tensão causada pelo excesso de excitação a fim de manter um equilíbrio dinâmico. Então, a gente vê que Freud já está entendendo que os processos psíquicos, eles atuam na relação da nossa existência. Ele, então, está antecipando conceitos que estão ligados ao princípio do prazer, ao princípio da realidade, que vão ser desenvolvidos posteriormente. Freud procurou identificar de forma fisiológica como que esse aparelho psíquico funciona, como que ele se estrutura, qual é a estrutura do psiquismo. Ele propôs, então, uma estrutura psíquica dividida em sistemas de neurônios distintos. Ele vê 3 tipos de neurônios atuando nesse sistema nervoso que gera o aparelho psíquico. Ele chama de o sistema dos neurônios Φ, que é responsável pelo registro das excitações. A ideia de Φ é aquela letrinha grega mesmo, que vai dar farmácia, o pH, não é? Então, ele chama de Φ, esse sistema de neurônios que atuam na transformação das excitações, das energias que pulsam na vida do sujeito. O sistema Psi, que atua na transformação destas excitações em representações psíquicas. E o sistema Ômega, que também é uma letra grega, que está relacionado à consciência e à regulação da experiência subjetiva. Ele usa as formas gráficas das letras gregas mesmo. Ao identificar, então, esses neurônios,
Freud desenvolve a ideia de que a excitação neuronal se propaga e se descarrega buscando o princípio do prazer. Para ele, o sistema nervoso é um aparelho ao qual é concedida a função de se livrar de estímulos que chegam a ele ou de reduzi-los ao nível mais baixo possível. Ele, inclusive, fala, uma das frases dele no texto, é de que o sistema nervoso ele procura se livrar das energias o máximo que pode. Essa análise, então, ela antecipa a definição daquilo que veio ser, já no próximo texto, que é a interpretação dos sonhos, a base da primeira tópica, a primeira estrutura psíquica da psique humana, da personalidade humana, que ele define em 3 instâncias: a instância inconsciente, pré-consciente e a consciente. Então, essa definição dele desses sistemas neurais já é uma colocação que ele faz sobre o trabalho que esses neurônios desenvolvem na produção da consciência e também na formação do inconsciente. Então, para Freud, a consciência não nos fornece conhecimentos completos. Olha, ele já está aí identificando que aquilo que a modernidade, que a racionalidade moderna chamava de consciência, na verdade, ela é uma capacidade limitada da ação humana e que quem define os papéis da consciência é, na verdade, o inconsciente. Citação do texto do projeto. A consciência não nos fornece conhecimentos completos nem fidedignos sobre os processos neuronais, que estes devem ser considerados em sua totalidade, antes de mais nada, como inconscientes, e que devem ser inferidos como os demais fenômenos naturais. Está na página 233 do texto que o pessoal do cartel recebeu. Freud, ele também, nesse texto, esboça uma teoria inicial a respeito do ego, que é essa parte consciente. Para ele, esse ego que nós chamamos como parte consciente é um conjunto de neurônios que retém excitações e modulam a sua descarga. Ou, como ele vai dizer posteriormente, é o ego que administra essas relações entre inconsciente e pré-consciente. Ele elaborou, então, a noção do complexo do próximo. O complexo do próximo é o quê? É uma ação que antecipa o conceito de objeto. É como se fosse a noção de objeto que ele vai desenvolver como fonte de prazer e desprazer. O objeto é, portanto, o outro corpo, que é capaz de realizar o alívio, e o alívio é a experiência fundamental da satisfação. Freud, então, já está vislumbrando aí a existência de processos psíquicos inconscientes e o mecanismo do recalque, que é fundamental para a psicanálise, que impedem a consciência de ter acesso a conteúdos psíquicos dolorosos, aquelas causas do sofrimento. Ele entende que o desprazer é o que impede a descarga da excitação. A tentativa de explicar a psique exclusivamente por mecanismos neuronais, ela acabou demonstrando nos estudos posteriores uma explicação insatisfatória, pois não considerava a complexidade simbólica e cultural do psiquismo humano. Isso estava de fora. Apenas os aspectos biológicos e fisiológicos. Além disso, sua abordagem mecanicista foi superada pelas próprias elaborações de Freud posteriormente. Ele passou, então, a investigar aspectos
relacionados ao dinamismo e ao simbolismo da mente, as relações simbólicas e essa dinâmica da produção dos sintomas. Mas o projeto para uma psicologia científica é um texto imprescindível. Eu diria que é um texto fascinante. Nos permite acompanhar esse processo de criação da psicanálise. A gente verificar, entrar nesse campo onde uma mente fervilhando está procurando os conceitos que vão levá-lo a produzir a ciência que se tornou a psicanálise. Apesar das limitações da época, o texto nos convida a refletir sobre a relação entre o cérebro, essa parte física, fisiológica, que todos nós possuímos, e a mente, ou a estrutura da psique. E nesse processo, nós vemos aí uma ousadia de um homem que se atreveu a explorar as profundezas do psiquismo humano. Apesar de Freud ter abandonado essa abordagem estritamente neuronal, muitos conceitos desenvolvidos no projeto serviram de base para a psicanálise dali para frente. A ideia de que a mente opera segundo os princípios reguladores de energia, a importância da experiência emocional e a formação de traumas são alguns desses exemplos demonstrados dali para frente. O conceito de quantidade de excitação que se desloca pelo sistema nervoso pode ser visto como um antecedente da noção de um conceito importante depois, que é a catexia, uma força libidinal que se direciona a um objeto por meio da representação. Então já estamos vendo aí a preocupação da base do pensamento psicanalítico que virá mais adiante. Esse conceito é fundamental para a metapsicologia freudiana, que vamos ver mais adiante. Mas mesmo com os avanços atuais da neurociência, das pesquisas na área médica em relação ao funcionamento do sistema nervoso, o projeto permanece um documento valioso para compreender a evolução do pensamento freudiano e a construção da psicanálise como um campo de saber autônomo. Nele vemos o rigor científico do trabalho de Freud e sua coragem em renunciar a essa proposta neurofisiológica para desenvolver a psicanálise como uma ciência com um método próprio. E aí, o que você acha disso? Gostou do texto? Gostou da ideia? Eu convido você a fazer uma leitura mais aprofundada desse material. Tem muita coisa para a gente dar uma olhada lá. E se você quiser continuar essas leituras conosco, se inscreve aqui embaixo. Você será bem-vindo, você será bem-vinda a fazer essas leituras conosco. Nós estamos comprometidos em nos aprofundarmos no conhecimento dos textos freudianos. Nesse semestre 2025-1, nós estamos lendo os textos teóricos. E para chegar à teoria, nós estamos levantando os textos fundadores. E isso tem ajudado a gente a encontrar bastante material para entender aquilo que nós vamos explorar no trabalho terapêutico. Você será bem-vindo, você será bem-vinda com certeza. E espero você para essa jornada que nós chamamos de percurso. Percurso porque é um curso através das leituras, através das interações, através da convivência. O Cartel Niterói é uma iniciativa do Instituto de Saúde Mental e do Comportamento, que tem um programa totalmente voltado
para a formação psicanalítica. Você pode se inscrever lá, tem uma plataforma de estudo à distância e você poderá também receber supervisão e também fazer a análise junto com os estudos que nós estamos desenvolvendo. Dá uma olhadinha aqui na descrição, vai na página do ISMC e se inscreve lá, se inteira, procura saber quem nós somos, você vai descobrir muita coisa boa para ampliar o seu conhecimento teórico e, quem sabe, a sua formação como psicanalista. Até o próximo.